CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia, meus amigos aqui presentes. Bom dia, nossos companheiros de casa. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Nós, semana passada, paramos no item 9 do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que a direita dá. O item 9, nós demos uma passada nele rápida. Então, hoje nós vamos dar outra passadinha rápida, só para a gente... capítulo 13. Mas antes, eu vou ler como página de abertura só uma questão do Livro dos Espíritos. É a questão 888. Que se deve pensar da esmola? E os Espíritos responderam assim: condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente. Embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Na subpergunta A, Kardec perguntou: dar-se-á reproveis a esmola? E os Espíritos responderam: não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente a esmola é dada. Para a abertura do nosso estudo. Vou pedir a Sandra para fazer a prece. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em seu nome para estudar o seu Evangelho. Que hoje seja um dia bom, tranquilo, e que o Senhor hoje jogue suas bênçãos em todos os brasileiros nesse dia tão importante. Que todos sejam tranquilos, calmos, que seja um dia de paz. Que o Senhor Jesus jogue muitas luzes sobre todos nós. Agradecemos também a coluna de espíritos dessa casa, seu altivo, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Erma, que nos intuam, que nos ajude hoje no nosso Evangelho, que todos que estão nos assistindo entendam e os que estão aqui presentes. Que hoje podemos levar mais um pouco de consolo e a firmeza de que temos uma vida futura. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, então vamos lá. Do capítulo 13, no item 9 em diante, são as instruções dos Espíritos, como lembrou o nosso Tiago. O item 9 é uma mensagem da irmã Rosália. Semana passada nós fizemos assim meio rapidamente. Eu vou dar uma passada ligeira no que nós já vimos, só para a gente recordar. O item 9 começa assim: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queremos que os outros nos façam. Nessas palavras se acham contidas toda a religião e toda a moral. Toda a religião. Então, se nós nos amarmos uns aos outros, e que a gente entenda o amar uns aos outros, é nos respeitarmos uns aos outros. Nós temos a nossa individualidade como espírito, pensamos de maneira diferente, agimos de maneira diferente, fazemos escolhas muito diferentes uns dos outros, mas que nós nos respeitemos, né? E façamos aos outros o que queremos que os outros nos façam. É na hora da decisão dizer: eu gostaria que me dissesse isso, eu gostaria de ouvir isso que eu acabei de falar. É isso que importa, o amemos uns aos outros. E ele diz: nisso está toda a religião e toda a moral. Moral, que é o que nos vai nos aproximar de Jesus, conforme nós nos elevarmos moralmente. Aí mais adiante ele fala que sem pobreza é porque do supérfluo da mesa de cada rico muitos pobres se alimentariam. Porque não é que a gente seja rico, mas a gente tem a nossa alimentação. Então a gente, quando vai almoçar, a gente olha assim, a gente tem 5 variedades na mesa. Você tem o arroz, o feijão, a carne, a massa, o legume, não é isso? E é que a gente se lembra que muitas vezes o pobre não tem. Ele tem 2 coisas, ou é só feijão e arroz,
o feijão está caro, é só o arroz com legume, carne está difícil, né? Então, é isso que ele está dizendo. Mais adiante, no parágrafo seguinte, ele diz assim: ricos, pensai um pouco em tudo isso. Ele está pedindo para quem tem um pouco mais se debruçar sobre isso. Pensai naqueles que não têm o que você tem. Ajudai os infelizes o mais possível. Auxiliai para que um dia Deus vos retribua o bem que tiverdes feito, para que encontreis, ao deixardes o vosso invólucro terrestre, um cortejo de espíritos agradecidos que vos receberão a entrada de um mundo mais feliz. E nós, espíritas, temos essa noção. E quem faz o bem pelo bem, que não tem essa noção, ele ainda é melhor do que a gente. Porque a gente está lendo isso aqui, olha, se eu fizer o bem àquela pessoa, quando eu desencarnar e eu me encontrar com ele vai fazer parte daquele cortejo de espíritos agradecidos. A gente tem essa ideia. Então, muitas vezes o espírita faz a coisa certa e diz: não, eu estou me preparando para o futuro, que eu sei que se chegar lá, vão me dar a mão, vão me tirar do umbral. Então, a gente sabe disso. Segundo as intenções. Não é? Aí ele diz aqui, olha, se pudesse imaginar a alegria que senti ao encontrar no além aqueles a quem pude ajudar na minha última encarnação, está mostrando isso. Quanto mais eu fizer, mais auxílio eu vou ter. Amai, pois, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos. Quer dizer, amar o próximo como a si mesmo. Porque agora já sabeis que esse infeliz que estáis repelindo, talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe de vós. A gente nunca sabe com quem a gente está lidando, né? A pessoa cruzou o nosso caminho, não sei se em encarnações passadas, que tipo de relacionamento que eu tive com aquela pessoa. E se eu disser assim, eu não quero nem saber daquela pessoa, eu vou, ela que se vire, ela que trabalhe, que faça como eu fiz, né? A gente não sabe quem eu estou repelindo. Depois ele fala: desejava que compreendesses bem o que deve ser a caridade moral, aquela que cada um de vós pode praticar, aquela que nada custa de material, ela é apenas moral. Mas, no entanto, ela é a mais difícil de ser praticada, né? Porque a caridade moral é você ouvir a pessoa, é você tratar bem a pessoa, você não está despendendo dinheiro com aquilo, mas você está usando o seu tempo, usando o seu conhecimento doutrinário, a sua paciência, não é? O seu entendimento. Isso é muito importante. O microfone está aí? Isso. Pode usar. Esse cantinho é o meu cantinho, eu gosto muito dele. Só senta ali, mas tudo bem. Quer falar? Pode falar. A senhora está falando disso, né? Eu hoje de manhã trabalhei, né? Dei aula de manhã. Eu sou professora de educação física. Então, dei uma aula e a pessoa que estava fazendo aula comigo, ela é síndica do prédio dela, né? E como ela me viu no meu processo, como eu cheguei aqui e está me vendo agora, que ela fica assim: nossa, como você mudou, não sei o quê, não sei o quê. E de vez em quando eu falo algumas coisas do espiritismo, ela é católica. Sim. Só jogo para dar uma curiosidadezinha, não imponho nada, já chamei ela para vir aqui. E aí ela hoje me perguntou: Úrsula, nesse lugar que você vai, o que você me explica sobre isso? Aí falou, ela teve um desdobramento, ela sonhou, saiu do corpo e viu, eu falei, que interessante, você desdobrou. Aí ela falou que se viu num lugar e viu o corpo dela, na cama, deitada, mas foi para um lugar que ela encontrou uma pessoa que ela não sabe se é homem ou se é mulher, mas que era uma pessoa muito querida e que ela se sentiu muito bem do lado dessa pessoa, né? E aí ela falou que quando acordou não entendeu muito bem, mas ela sentiu aquela sensação maravilhosa de estar do lado daquela pessoa. E aí, junto disso, ela veio contar dos problemas dela que ela estava passando. E ela disse que se sentiu assim aliviada daqueles problemas depois desse sonho. Falei, olha, eu acho que você está sendo, pelo fato de você estar tendo muito contato comigo, você está sendo sutilmente chamada a conhecer um pouco do espiritismo. Aí ela começou a fazer várias perguntas, aí começamos a conversar, e ela começou a falar dos problemas dela, e ela é muito agitada, ela sentou, começou a ficar calma, ela falou assim: Úrsula, é impressionante, né? Eu nunca me vi assim. E é tão bom conversar com você, no ponto da caridade moral, né? De você ouvir a pessoa,
nos problemas que ela estava, problema com a filha, problema não sei o quê, problema não sei o que lá, e eu fui, escutei, e ela, poxa, é tão interessante quando a gente tem alguém para escutar, você não vai resolver nada, mas você está me escutando, como eu estou mais tranquila? Então, esse ponto da caridade moral, de você perder, né? Você dedicar uns minutinhos, porque eu tinha que vir para o estúdio, isso era 8h20, eu falei, ó, tenho mais 5 minutos para te dar. E aí ela falou rapidinho, e ela falou assim, nossa, poxa, obrigada por você ter me ouvido, estou me sentindo mais calma e vou tentar ficar mais calma, respirar, ela é impulsiva, então ela é aquela coisa de dar. Ansiosa, fica ansiosa, né? E aí ela agradeceu muito. E eu reconheci esse ponto nessa parte. Esse ponto, que você vê, você acalmou a criatura e você também ficou feliz com isso, não é? A caridade moral é isso, você se sente feliz por ter podido dar uma ajudinha, por menor que seja, aquela pessoa. Isso é muito bom. Né? Aí ele está dizendo que é a mais difícil de ser praticada, porque a pessoa diz, você tem um tempinho para mim? Ah, agora não. Agora eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Né? Eu já vi pessoas dizerem assim, sabe o que é? Eu já estou toda a preocupação na minha cabeça, ainda vai encher mais ainda a minha cabeça. Quer dizer, não tenho tempo para dispor para o outro. Né? Por isso que ele diz que é a mais difícil de ser praticada. Ele diz, a caridade moral consiste em se suportar uns aos outros. Aí nós falamos aqui a semana passada, que eu falei, a gente pode não suportar uma comida, né? Não suportar uma determinada coisa. Mas é o que ele está falando aqui, né? E é o que menos fazei nesse mundo inferior em que estás encarnado. É o que a gente menos faz, é a questão do suportar. Não suporta a presença daquela pessoa. Eu não suporto esse tipo de comida. Que até a companheira, a Pâmela, que não está aqui hoje, o pessoal está preocupado em voltar 8 horas da manhã. Eu acho que foi isso. A Pâmela falou, mas eu entendi suporte também como dar suporte. Não, mas quando você dá suporte é muito importante, é muito bom. Mas aqui é realmente no sentido de suportar, de aguentar. De aguentar. E faz parte da caridade a gente aguentar. A criança, a gente aguenta a criança, porque ela vai crescer, ela vai aprender, vai entender. Né? O idoso, a gente aguenta, porque eu também vou ficar idosa. Não é isso? A gente tem horas que diz assim, estou tão sem fazer. Eu já passei por umas situações assim, há muitos anos, quando eu não era tão idosa, mas isso vem na sua cabeça, chegar na minha vez, o que será de mim? Então a gente... E aqui ele fala uma coisa que é muito boa, ele diz assim, existe um grande mérito, acreditai no que digo, em alguém saber calar para deixar que fale outro mais tolo. Isso é bom demais. Isso é bom demais, a gente ter essa ideia, porque acaba a discussão. Num bate-boca, você lembra disso, não faz mal não, diz assim, ele é mais tolo, então deixa ele falar. E para, não é? Então, nas edições antigas da FEB, dizia assim, numa contenda, quer dizer, numa discussão, numa briga, deixe que fale o mais tolo. Fala, Úrsula. Sim, mas isso é um exercício, né? Porque, por exemplo, no meu caso, eu sou muito impulsiva, né? Eu falo sempre que um dos meus maiores defeitos, as minhas maiores más tendências é a ira, a cólera. Sim. Né? Que vem aquela coisa, então essa parte de deixar falar o mais tolo, eu tenho conseguido me calar. Mas quem me conhece, né, dona Sandra, sabe que eu me calo, mas a minha cara é de fuzilamento. Pois é, mas a gente não muda de ontem para hoje. É um fuzilamento, é um olhar que eu tô, sabe? No meu olhar eu estou fazendo tudo aquilo que eu gostaria de fazer, que eu não estou fazendo, mas eu já consigo me calar. É o que eu falo para a dona Sandra. É devagar. Eu poderia estar respondendo do mesmo jeito. Eu estou me calando. Sim. Já dei um primeiro passo, mas a minha cara ainda não consegui fazer cara de parede. A minha cara... Mas às vezes até a gente calar incomoda o outro. Não é? Eu até acho que eu contei para vocês aqui que tinha uma companheira nossa, uma assistida nossa lá na outra obra social, que ela sempre contava das brigas dela com o marido, ela não gostava da sogra, e a sogra morava no apartamento de cima, era uma confusão. E ela brigava muito. Ela disse, depois que nós estudamos esse pedacinho aqui, eu falei, eu vou usar isso. Aí ela chegou para mim e disse, você não sabe da maior. Houve uma discussão, bate-boca, a sogra falava, ele falava e ela ficou calada. Aí ele falou para ela, você não tem nada para dizer? Ela falou, tenho muito, mas não quero perder meu tempo. Isso já deixou
Ela falou, eu confessei, eu tinha muito o que falar, mas eu achei que com os dois eu estava perdendo meu tempo. E isso deixou o marido dela impressionadíssimo. E a sogra se levantou, aborrecida, então não quero mais conversar com você. Ela falou, então, acabou. Mas passado um tempo, ela veio o marido dela, você agora não discute mais, você não, o que aconteceu? Ela falou, eu aprendi que agora eu devo ficar calada. Ela falou, sabe que deu uma melhorada? Deu uma melhorada, porque antes era muito bate-boca, e nunca a criatura quer sempre ser o último a parar de falar, não é isso? Então, isso é muito bom, e é como o senhor falou, é um exercício que a gente vai fazendo. De início, todo mundo olha para você e diz, ela está doida para falar, mas lá prestando assim, ela acalmou, não quer falar. Eu achei interessante, eu não sei se eu entendi mal, mas eu achei interessante nessa frase que você acabou de falar. Desculpa, minha voz está horrível. Podia pegar o microfone. Mérito, crede-me em saber se calar para deixar falar mais tolo, ou seja, você também é um tolo. Mais tolo, você pode Mas, desde... e insiste em continuar falando. E se a gente também falar, a gente também é tolo, não é só. Não, Seja muito bom e o outro que é tolo. isso mesmo, perfeitamente. Isso aqui é a gente interpretar o Evangelho, isso é muito importante isso, né? Porque nós não somos perfeitos, né? Só que sempre tem um que é mais agressivo, que é mais falante, né? Que quer impor a sua vontade, eu também quero impor a minha, mas se aquilo está sendo inútil, não é? Quem está certo? E quem está certo? Né? Oi. Pode ser questão de vibração. É. Ela está com uma vibração diferente do outro, incita uma discussão, o outro absorve aquela vibração e começa o choque. O choque também pode ser isso, uma questão de vibração. A vibração pode ser positiva e pode ser negativa. E a negativa vem e toma conta. Mas isso aqui é muito bom. Aí, no final desse parágrafo, ele diz assim, olha, deixa eu ver aqui, julgam-se acima de vós, enquanto que na vida espiritual, que é a única vida real é a vida espiritual, a gente tem dificuldade de enxergar isso, né? Quando a gente sabe que lá você não tem o corpo de carne, como é que pode ser real? Mas é a única real. Algumas vezes estão bem abaixo, eis aí um mérito, não de humildade, mas de caridade. Quando a gente cala, é um gesto de caridade, que é para não aumentar a raiva do outro, né? Porque não considerar os erros dos outros é caridade moral. Não considerar, quer dizer, não dar o valor além do que ele merece ter. Que o negócio é que a gente valoriza muito as coisas, né? Às vezes, uma bobagemzinha, você valoriza aquilo. Eu sempre conto para o pessoal que estuda comigo. Uma vez eu fiz um almoço lá em casa, estou fazendo arroz, a minha sobrinha chega, eu fazendo o arroz, ela chegou e falou assim, sabia que a minha sogra faz um arroz delicioso? Eu olhei para ela, você vai almoçar na minha casa, eu estou fazendo arroz, e a sua sogra faz um arroz melhor do que o meu? Não estou dizendo que é melhor do que o seu, estou dizendo que o dela é maravilhoso. Mas olha que bobagem, mas isso ainda bem que isso já tem um bocado de tempo, sabe, gente? Porque eu deveria dizer, mas como é que ela faz? E aprender, porque a gente está sempre aprendendo. Mas no momento ali, eu parei, olhei para ela e respondi assim, vai almoçar aqui, eu estou fazendo, e você diz que o arroz dela é maravilhoso. Olha que bobagem, é você valorizar uma coisa tola. E ela, eu adoro ela, a gente é muito, muito feliz juntas, eu e ela, nós nos gostamos muito, minha sobrinha. Ela jamais diria aquilo para me magoar, foi uma coisa que saiu assim, espontâneo, não era para me magoar. Sou eu ia falar, vai comer na casa da sua sogra. Não cheguei a esse ponto. Eu não posso fazer isso, eu como na casa da minha sogra todo dia. É isso aí. Olha só, entretanto, essa caridade não deve impedir a prática da outra. Pensai principalmente em não desprezar o vosso semelhante. Quando você silencia, ele está mostrando aqui, não é no sentido de desprezar o outro, é no sentido de acabar a confusão, me esfriar ali o fogareiro ali, né? Não desprezar o outro.
Mais adiante, ele diz assim, nesse mesmo parágrafo: revi um dos pobres da terra a quem pude, por felicidade, ajudar algumas vezes, e a quem, por minha vez, tenho agora que implorar. De implorar. A gente nunca sabe, né? A gente não sabe o futuro da gente, nem aqui como encarnado e muito menos como desencarnado. Por isso não podemos desprezar ninguém, não podemos destratar ninguém, ofender, magoar. Lembrai-vos de que Jesus disse que somos irmãos, e pensai sempre nessas palavras, antes de repelir o leproso ou o mendigo. A Deus. Pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosália. Então, num momento complicado, orar, né? Elevar sempre o nosso pensamento o mais alto possível, pedir a Deus que nos dê calma, nos dê paciência, tolerância, e que Ele tenha piedade daquela pessoa que está nos criando problema. Porque se ela estiver nos criando problema, e se ela souber isso que nós sabemos aqui, a gente fica até com mais peninha dela do que da gente mesmo. Porque às vezes a gente briga porque tem pena da gente, né? Mas temos pena do outro, porque nós estamos cansados de dizer, né? Estudou o Evangelho, o Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, as obras de Kardec, de André Luiz, criou uma responsabilidade enorme. Então, quando desencarna, os Espíritos perguntam: o que você fez com aquela doutrina que você teve nas mãos? Ah, eu não consegui. Vai voltar para conseguir. Uma coisa é errar sem entendimento. Sem entendimento. O professor José Jorge, que o nome dele está aqui na plaquinha, ele dizia para nós no Leon Denis, que tinha uma casa, as sendas, nos fundos do Leon Denis, depois de sendas virou outro mercado. Extra, né? Extra. Ele dizia assim: aquele que está passando ali com a bolsinha de casas sendas, não tem a mesma responsabilidade de vocês, não. Nós aqui temos muito mais responsabilidade que ele, não sabe de nada. E é isso que é verdade mesmo, não tem esse conhecimento aqui, tem muito menos responsabilidade, né? Bom, esse item 9 foi bom, né? Teve umas coisas interessantes para a gente guardar, mas o que eu acho muito bom no item 9 é isso aí. Saber calar para deixar que fale outro mais tolo. E é isso que a Carmen falou, mais tolo que você. Faltou a irmã Rosália dizer isso, mais tolo que você. Vamos para o item 10. O item 10 é um espírito protetor. Sandra, lê para a gente. Meus amigos, tenho ouvido muitos dentre vós dizerem: como posso fazer caridade se muitas vezes não tenho nem o necessário? A caridade, meus amigos, se faz de diversas maneiras. Podeis fazê-la por pensamentos, palavras e ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem mesmo terem visto a luz. Uma prece de coração os alivia. Por palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos homens irritados pelo desprezo, pelas privações... Desespero, né? Pelas privações, e que blasfemaram o nome do Altíssimo. Eu era como vós, sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede, agora sou feliz. Mais ou menos o que nós falamos, né, Úrsula? Que você estava comentando, né? A gente entra para a doutrina espírita para buscar isso, buscar apoio, buscar amparo, buscar esclarecimento. A gente não vem aqui só para rezar, né? Você vai em outras casas religiosas, mas você reza, mas você não fala com ninguém, não tem uma oportunidade de trabalho, de um estudo mais aprofundado. E na casa espírita nós temos. Há casas espíritas e casas espíritas, né? Nós estamos falando essas nossas que baseiam o seu estudo em Allan Kardec, né? Que a gente se prende muito às obras de Kardec, que são a base da doutrina. Depois a gente estuda outros livros. Mas é importantíssimo a gente estudar Kardec. Então, o que diz aqui? Eu era como vós, sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo e agora estou bem. Posso até dizer que não estou feliz, mas estou equilibrado, estou mais calmo, estou mais fortalecido para enfrentar as minhas dificuldades. Mas uma coisa interessante que eu falei na semana passada,
Não, é só do item 11 em diante, que ele vai falar da beneficência. Mas vocês vejam que o item 9, que era da irmã Rosália, e o item 10, que é de um espírito protetor, é o mesmo assunto, a caridade material e a caridade moral. Eles se completam, um não desdiz o que o outro diz, né? Porque quando ele fala que eu posso fazer caridade por pensamento, a pessoa está lá longe, eu sei que ela está com problema, eu não posso ir lá, ela não pode vir aqui, eu faço minhas orações por ela, não é? Por palavras, é o que a gente faz na assistência fraterna aqui, sentar, ouvir, conversar. Não é tão bom. Ontem veio uma moça que conversou comigo, ontem ela veio me dizer como é que ela está se sentindo, como é que ela está reagindo, como é que está acontecendo com o passe de cura. Ela já está ela foi a São Paulo, já viajou, está animada, que ela não estava nem saindo de casa. Então é bom você saber que eu fiquei com ela naquele dia, talvez uns 45 minutos, muito bem empregados, muito bem, isso é muito bom. Eu fiquei muito feliz de ter aprendido a fazer esse trabalho, que isso é um trabalho que a gente aprende a fazer. Quando nós começamos a fazer assistência fraterna na obra social do Leon Denis, era só obra social, e depois transformou-se também em Centro Espírita Antônio de Aquino. Mais 2 pessoas também foram indicadas para fazer o curso e começar a fazer assistência fraterna, porque no Leon Denis tudo é concurso. Se não fizer curso, não pode fazer aquela tarefa. E aí eu via pessoas fazendo assistência fraterna de 10 minutos. Aí eu dizia assim, você não está ouvindo. Não está ouvindo, porque quem está com problema, ela não precisa só de 10 minutos, ela precisa de mais tempo. Ah, mas é porque está na hora, então sai do trabalho, procura outra tarefa. Porque a assistência fraterna é para você sentar aí, sou todo ouvidos. Não é? Porque é uma caridade que nós estamos fazendo. E a gente tem que aprender a fazer caridade. Como ele diz aqui, ou como nós vimos no livro dos Espíritos, a questão da esmola. Você dá esmola para se livrar, não é caridade. Não é? Também você ouvir a pessoa, tá bem, olha só, começa a tomar passe de cura, eu vou preencher o cartão para você. É a intenção, né? É a intenção, é a vontade. Nossa, você tem que estar ligado, você tem que estar envolvido, você tem que se deixar envolver. Se deixar envolver. Você vai entrar no problema da pessoa. Você tem que estar disponível. Se colocar no lugar do outro. Se eu estivesse no lugar dela, era isso que eu queria ouvir? Então tá bem, você vai fazer o passe de cura, vai tomar 4 passes, aí você começa a quarta-feira, a pessoa sai daqui do jeito que entrou, não é? Então, por pensamento, por palavra e por ações. Ação é isso, é a caridade material também, não é? A caridade material. Então vamos lá. Aos velhos que nos disserem, não adianta, estou no fim da vida e morrerei como vivi. Respondei, Deus tem uma justiça igual para todos nós. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. Isso às vezes fica assim, mas por que ele quis dizer com isso? Às vezes a pessoa entra para a doutrina, está meses, 1 ano na doutrina, ela trabalha melhor do que um que está 20, 30, 40. Porque ela entrou com vontade de estudar, aprender e colocar em prática. O tempo de doutrina não quer dizer nada. O que quer dizer é a sua maneira de estudar, de trabalhar, né, do seu entendimento com relação à doutrina espírita. O tempo não quer dizer nada. Porque é muito interessante os trabalhadores da última hora, que somos nós, os espíritas, que é uma doutrina relativamente nova, comparando com outras doutrinas cristãs. Esse título que Kardec deu foi em relação a nós espíritas, mas a gente pode trazer para nós trabalhadores da casa, né? No Leon Denis, como era uma casa antiga, muita gente dizia assim, mas eu já estou aqui há 20 anos, eu já estou aqui há 30 anos, a fulana chegou, já está coordenando não sei o quê. Mas ela tinha tempo disponível, boa vontade, amor pelo trabalho, dedicação, respeito, uma série de coisas que foram observadas nela e ela foi colocada naquilo ali. E muita gente vem a casa 20 anos, vem, assiste a palestra, toma passe, bebe água, vai embora. Na outra semana a mesma coisa. Aí você diz assim, você está fazendo um curso? Eu ainda não arranjei um tempo para isso. Se não estudar, não é espírita. Está indo lá, é tomador de passe, tomador de água frutificada, mas aqui dentro o que muda é o estudo, a reflexão, a interpretação que a gente dá. Vocês vejam como é que a cabeça da gente funciona. Semana passada a Pâmela falou na questão do suporte.
você falou, nós também somos tolos. Mas quem fala, quem discute, quem briga é mais tolo do que eu, mas eu também sou. Olha como isso faz a gente refletir, não é? É muito bom isso. A doutrina espírita é maravilhosa. As crianças, já viciadas pelos exemplos que têm à sua volta e que vão caminhando pela vida, prestes a serem vencidas pelas más tentações, dizei: Deus vos vê, meus queridos filhos, e não vos canseis de lhes repetir frequentemente essas doces palavras. Elas acabarão por se desenvolverem em suas jovens inteligências, e em lugar de pequenos vagabundos, farei deles homens. Isso também é uma forma de caridade. Quando ele diz aqui, para você falar com as crianças, a criança está sofrida, está tristonha, está reclamando, Deus vos vê, meus queridos filhos. É no sentido de que eles não estão abandonados, né? Quem não tem noção disso, diz assim, ó, Papai do Céu está vendo, hein? Quando ele faz uma coisa errada, né? Ó, Papai do Céu está vendo, vai te castigar. Aqui não é nesse sentido. É no sentido de que ele não está só, que Deus está vendo e que vai ajudar, ele vai acabar com aquela tristeza, vai resolver a situação do papai, da mamãe, e aí a conversa vai por aí afora. Vamos lá. Muitos dentre vós também dizem: ora, somos tantos aqui na terra, Deus não pode ver a todos nós. Escutai bem isto, meus amigos. Quando estais no alto de uma montanha, não abrangeis com o vosso olhar os milhares de grãos de areia que cobrem essa montanha? Pois bem, Deus nos vê da mesma forma. Eu percebi isso, acho que eu comentei com vocês aqui outro dia. Uma vez que nós fomos a Campos de Jordão, que a gente chega numa colina lá, e de lá de cima, se tiver um tempo bom, se não tiver, é uma neblina só. Mas se tiver limpo o tempo, de lá de cima você vê 7 cidades. Quer dizer, você em cada cidade, você é desse tamanho aqui, né? Não está vendo nada, só está vendo o que está em volta. Mas do alto da colina, a gente via as 7 cidades, 7 lugarejos, 7 cidades pequenas, né? Mas é a mesma visão que ele está dizendo aqui, não é? Que Deus vos vê da mesma forma. Ele pode ver a cada um de nós. Ver, ouvir, perceber o que a gente sente e sofre, né? Ele nos deixa o vosso livre-arbítrio, assim como deixais esses grãos de areia sob a vontade do vento que os dispersa. Deus, porém, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, porque ela só vos dará bons conselhos. Às vezes podereis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Então ela se cala, mas ficai seguros de que a pobre desprezada se fará ouvir no momento em que a deixardes perceber a sombra do remorso. Escutai-a, interrogai-a, e muitas vezes serei consolado pelos seus conselhos. Olha que interessante, né? Não é bonito? Deus, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. É quando você diz assim, eu sei que eu não devia fazer isso, mas vou fazer. Vou fazer só para atormentar o outro. Né? Mas é a consciência ali piscando, ó, não vai, não fala isso, não vai por esse caminho. Então é uma sentinela. O que é sentinela? Está ali de plantão. Ela está ali tomando conta. Né? E aí fala, escutai-a, porque ela só vos dará bons conselhos. Agora, podereis entorpecer a consciência opondo-lhe o espírito do mal. É a pessoa que tem pensamentos negativos, palavras negativas, atitudes negativas. O que acontece? Ela abre portas e janelas para os obsessores, para os espíritos infelizes, inferiores, que se comprazem em nos atormentar. Aí a consciência diz, olha, eu estou aqui, mas ela não está me ouvindo, eu vou ficar na minha. Aí ele diz aqui, né? Então ela se cala, a consciência se cala. Mas ficais seguros de que a pobre desprezada se fará ouvir no momento em que a deixar de perceber a sombra do remorso. Quer dizer, você foi, brigou, falou, discutiu, pintou os canecos, né?
Aí, de repente, você diz, eu acho que eu falei demais, eu não devia ter feito isso. É a consciência voltando. Ó, né? Está se arrependendo, então agora eu vou voltar a funcionar. Aí diz, escutai a consciência, interrogai a consciência, e muitas vezes sereis consolados pelos seus conselhos. Sempre que a gente ouve a voz da nossa consciência, a gente acerta. Porque a gente precisa pensar, né? Certa vez um espírito de uma mensagem, ele falou que a gente fala assim, que os bons espíritos me ajudem, e sai fazendo a coisa. Não deu nem tempo deles te ouvirem e fazer alguma coisa. Os espíritos também querem tempo. Não dá tempo. Então, assim somos nós, né? A consciência, ela espera, você fez a bobagem, se arrependeu, eu não gostaria de ter feito isso. Aí ela diz, está começando a se arrepender. Então, agora eu vou voltar a atuar. Antes ela estava calada porque foi desprezada, mas ela volta a atuar. E aí você volta a raciocinar e vai agir de maneira diferente, né? Que o correto é isso, se a gente chegar, pedir desculpa, pedir perdão, se reconciliar com aquele a quem ofendeu, magoou. Mas é muito interessante isso, né? Que ele diz que é uma centelha divina que Deus coloca no nosso coração. Assim como nós já aprendemos com relação às virtudes. Deus coloca em nosso coração, no momento da criação do espírito, a gente fala coração porque o sentimento a gente acha que é aqui, né? Mas ele coloca no espírito todas as virtudes, estão lá as sementinhas. No momento em que você começar a despontar, eu quero ser agradável, eu quero ser educado, eu quero fazer caridade, eu quero ter mais compreensão, as sementes vão desabrochando, de acordo com as minhas atitudes e com a minha vontade. Né? Que é uma potência da alma, como diz Leon Denis. É pela minha vontade que as virtudes vão florescendo e que eu vou agindo de acordo com a minha consciência. Meus amigos. Oi, fala. Interrogai-a. É a consciência. É quando você dá ouvidos ao que não é bom. Você está fazendo uma coisa, a pessoa chega e diz, não faz isso não, vou te falar uma coisa melhor para você fazer, e te dá um conselho ruim, e você ouve. Aí você afasta, cala a sua consciência e ouve as bobagens que o outro está te aconselhando. É nessa hora que você está entorpecendo a sua consciência, porque está desprezando ela, deixando de ouvi-la. Vamos lá, meus amigos. A cada novo regimento, o general entrega uma bandeira. Eu vos dou esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai esse ensinamento, reuni-vos todos em torno desse estandarte, e dele recebereis a felicidade e a consolação, um espírito protetor. Isso, então ele fala, né? Ele vos dá essa máxima: amai-vos uns aos outros. E ele manda que a gente se reúna em torno dessa... É uma bandeira, é um lema, né? Amai-vos uns aos outros. Como ele disse lá no início lá do item 9. Amemo-nos, façamos aos outros querendo que os outros façam. Toda a religião e toda a moral está contido nisso. Se nos amarmos, nos respeitarmos uns aos outros, toda a moral e todo o entendimento está aqui. Agora só, nós falamos sobre isso. A beneficência, ela é tão importante que Kardec colocou 6 mensagens de espíritos diferentes, em épocas diferentes, em lugares diferentes, todos falando do mesmo assunto. E ninguém se contradiz. Que às vezes você escuta uma coisa aqui, né? Se você for numa outra casa e escutar de outra pessoa, pode estar falando de outra maneira. Aqui não, nenhum espírito se contradiz. Todos eles falaram da mesma maneira. Então, a primeira mensagem, que é o item 11, é de Adolfo, bispo de Alger. Vamos ver o que diz esse espírito. E aí eu quero lembrar, isso das 6 mensagens falarem do mesmo assunto, nisso é que consiste a autoridade da doutrina espírita que nós estudamos lá na introdução. Né? Na introdução do Evangelho não tem a autoridade da doutrina espírita? Então, é isso aí, a autoridade está nisso, de ninguém se contradizer. Nenhum espírito se contradizer. E aí, por isso que estamos lembrando isso aqui. Então, vamos lá, item 11. A beneficência... Beneficência. Beneficência
Não Meus tem a- ciência. Meus amigos, vos dará neste mundo os mais puros e os mais doces prazeres, as alegrias do coração que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Quem pratica a beneficência não vai ter remorso de por quê? Se está fazendo bem, né? E nem vai se incomodar, nem se incomoda com a indiferença do outro, porque ele também não é indiferente a ninguém. Oh, se pudesses compreender tudo quanto de belo e de doce a generosidade das boas almas encerra, esse sentimento que faz com que vejamos os outros como vemos a nós mesmos, e que tiremos o agasalho com alegria para cobrir um irmão. Pudesseis, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer os outros felizes. Quais são as festas do mundo que podereis comparar a essas festas radiosas quando, tornando-vos representantes da divindade, levais a alegria a essas pobres famílias que, da vida, só conhecem as vicissitudes e as amarguras, quando vedes de súbito se iluminarem de esperança esses rostos desanimados, porque não tinham pão, esses infelizes cujos filhos pequenos, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam essas palavras que se enterravam em seu coração materno como uma espada afiada. Tenho fome. Oh, compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde, um momento antes, só havia desespero. Aí, isso aqui, interessante, né? Até a gente aqui na mesa, quando está dirigindo, a gente tem lembrado as pessoas de adquirirem as bolsinhas de Natal, porque a gente vê, nem sempre eu estou presente aqui no mês de dezembro, mas tem as filmagens, tem as fotos, e a gente vê a alegria com que as crianças pegam as bolsinhas de Natal, né? É uma satisfação enorme aquilo, né? E não sabe nem quem foi que apadrinhou, quem foi que comprou aquilo, não sabe nem quem foi, mas não importa quem foi, né? Como também não importa para nós que colaboramos, não importa a quem vamos ajudar, importa que a gente faça, que a gente ajude, que a gente... Eu me lembro que uma vez, a primeira vez que uma nora minha me ajudou, ela me deu tudo essa, eu falei assim para ela, você se importa que eu abra a bolsa para embrulhar as coisas? Mas precisa embrulhar? Eu falei, é uma questão só de carinho. A criança vai pegar um chinelinho, está embrulhado no papel de presente, ela quer rasgar aquilo para ver. Né? O shortinho, está tudo embrulhado no papel. Aí ela falou, tem razão. Tem razão. E a Alessandra, ela até, quando ela, que lá no Leondini, a gente também ajudava os velhinhos. Então ela gostava ela mandava fazer umas camisolinhas, uns vestidinhos de velho mesmo para botar em casa, como eu uso. Ela mandava fazer, aí ela falou, embrulhadinha é outra coisa. Quer dizer, faltou só uma lembrança. E ela aprendeu a fazer isso, porque ela dava biscoito, ela dava bolinho para os Vita, ela botava tudo para os velhinhos lá. Quer dizer, é só uma lembrança que às vezes é a única coisa que ela vai receber no Natal. A gente sabe que o Natal não é isso, não é troca de presente. Mas a gente está tão feliz com o Natal de Jesus, né? O aniversariante mais importante do mês, que a gente faz essa troca, é uma coisa de muita alegria, mesmo com toda a simplicidade, a gente fica satisfeito de fazer isso, né? Aí ele diz, quando ele aqui, como são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria, né? Onde no momento antes só havia tristeza e desespero. Mas ele falou uma outra coisa aqui também que eu gostei muito. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Acho que fala tem fome, deve ser. Hein? É a parte que fala tem fome. Mas passou aqui uma coisa. Aqui, os filhos pequenos, os infelizes, os filhos pequenos estão gritando com fome, ignorando que viver é sofrer. Então, isso é um lema assim para o espírita. Eu preciso sofrer para ser feliz, mas eu preciso passar por todas as situações difíceis, nós precisamos passar para a gente aprender a enfrentar e a vencer aquilo ali. Então, não entender que a gente tem que sofrer,
Não, eu tenho que passar por dificuldade. E vocês vejam que cada um passa pela dificuldade de uma maneira. Tem gente que passa pela dificuldade, perguntando, Deus não está vendo, não tá, o que eu estou sofrendo, se Deus existisse, não fazia isso comigo. E tem outros que não, Deus vai me ajudar. Hoje eu não estou bem, mas Ele vai me ajudar. Tem fé. Então, cada um tem uma maneira de passar pelo sofrimento. Uns passam sofrendo, outros passam tirando uma lição daquilo ali. Então, sempre que eu vejo essa questão do viver é sofrer, sofrer no sentido de passar por. Acredito que o sofrimento, né, é o exercício da fé, realmente, né? É o exercício da fé. É só ali que você realmente se compreende passando por uma dificuldade, a necessidade de passar por aquela dificuldade tem um objetivo. Tem um objetivo. Não é sofrer por sofrer, porque Deus é mau, não é nada daquilo. Cismou com você. Exato. A gente tem essa infeliz noção de que Deus está punindo, e não é. Não. É uma soberania de mostrar, olha só, você, para chegar ali, você precisa transpor isso aqui. E esse transpor é justamente essa dificuldade, esse obstáculo. É né? um obstáculo, são as vicissitudes. E não é assim na vida da gente. A criatura, para se formar em médico, ele teve que vir lá da alfabetização, fazer um monte de concursos e de provas e passar por testes. Aí um dia ele bobeou, escorregou, foi reprovado, volta tudo de novo. A vida da gente é assim, até ele ter o título de doutor. Não é isso? Até o outro ter o título de professor, até o outro ter o título de chefe de cozinha. Quantas vezes ele queimou comida, estragou, gastou o alimento ali, né, mantimento, fez coisa errada, mas estava aprendendo. Estava sofrendo? Não, estava passando por dificuldade, pelas várias etapas da vida, até atingir o objetivo que todos nós temos que ter, um objetivo, né? É necessário, porque se você viver sempre num mar de rosas, você não cresce, não aprende. Está tudo tão bom, para que eu vou me mexer? É quando vem a dificuldade que eu digo, não, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa para sair disso. É o mal necessário. Exatamente. Compreendei quais são as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide principalmente em socorro das misérias escondidas, porque são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador. Quando vestir um destes pequenos, lembrai que é a mim que o fazeis. E é isso aí que a gente sente, né? O nosso trabalho na obra social, a ajuda que a gente dá, é isso aí, não é? Hoje, a gente, quando fala assim, ide ao encontro do infortúnio, a gente sabe que se existe uma instituição em que eu possa ajudar, a pessoa diz assim, eu queria ajudar, mas eu não sei o que eu posso fazer, procura saber. A sua igreja deve ter, na casa espírita deve ter, e tem outros lugares que não são igrejas. Hoje as comunidades têm muito trabalho nesse sentido, a gente vê na televisão, não é? Quem gosta de dança vai ensinar a garotada a dançar, quem gosta de fazer ginástica vai ensinar a fazer a ginástica, quem gosta de trabalhos manuais vai ensinar a fazer trabalho manual, o bordado, a costura, o que seja. Tem muito trabalho nesse sentido que não está envolvido com religião, é só vontade de querer colaborar. Eu tenho umas conhecidinhas minhas, que elas se reúnem toda quarta-feira no condomínio lá de Uma, para fazer enxoval para bebê. Já trouxe até uns 2 ou 3 para cá, porque vem tudo numa caixa bonitinho, arrumadinho, numa caixa bonita, aqueles sapatinhos de tricô que são lindíssimos, né, aquilo? Mas elas ficam assim de 1 da tarde até as 6 da noite, toda quarta-feira se juntam para costurar para criança que precisa, não é? Não é criança de classe média, é para quem precisa. Não é um trabalho bonito? E uma é espírita, que eu sei que a maioria é católica, né? E quando elas souberam que eu trabalhava nisso, você está querendo? Eu digo, se vocês puderem, mas eu falei, mas eu não vou lá trabalhar com vocês. Não sou muito boa para trabalhinho delicadinho. Eu costurava, antigamente eu fazia até vestido, mas coisa muito miudinha, não tem muito jeito não. Mas eu falei, mas se vocês... mas quando você quiser é só falar, que a gente apronta uma caixinha e dá. Não é uma coisa boa?
Então, nisso aí, é o amor do coração delas. Não importa para quem, para que criança, se a criança, a mãe é católica, é espírita, não interessa. A gente vai ajudar, né? Então ele diz, quando vestir de um desses pequeninos, lembrai que é a mim que o fazeis, porque eu não sei para quem que eu estou fazendo. Então eu estou fazendo por amor a Jesus. Isso aí. A caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. És tu que deves conduzir os povos à felicidade. Ao te praticar, eles criarão infinitas alegrias para o seu próprio futuro e, durante o exílio desses povos na terra, serás para eles a consolação, a antecipação das alegrias que gozarão mais tarde. Quando todos juntos se abraçarem no seio do Deus de amor, Esse Deus de amor. Quer dizer, ele considera que a gente, como encarnado, a gente está exilado. Exilado. foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre a terra. Que os meus irmãos encarnados possam acreditar na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, do contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. A caridade podemos fazer por gesto, por palavra, por pensamento, ou seja, todo mundo pode. Todo mundo pode. Quando estiverdes a ponto de acusar Deus, lançai um olhar ao redor de vós, vede quanta miséria há para aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm uma só mão amiga para socorrê-lo ou lhes fechar os olhos, quando a morte chegar. Quanto bem a fazer, não vos esqueceis. Queixeis. Não queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e distribuí prodigamente as mãos cheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro a todos aqueles que, desprovidos dos bens deste mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Colhei alegrias bem doces aqui na terra e mais tarde, só Deus o sabe. Ele bota uma reticência, só Deus sabe o que a gente vai colher com o bem que fizer, né? Então ele diz aqui, ó, quando você estiver a ponto de acusar a Deus, de reclamar, não é? E aí, Jorge, eu vou falar um pouquinho de você, tá? O Jorge precisou fazer uma cirurgia de hérnia e ele reclamava muito. Ele dizia, hoje eu vou embora, eu vou ter alta por minha conta, eu vou me levantar e vou embora. E as enfermeiras diziam assim, mas o que deu nele que ele quer ir embora? Tem que esperar um médico. Eu digo, deixa ele. Vou rezar ali do lado dele para ele se acalmar. Bom, aí passou bem, não foi nada demais, teve alta. Quando nós estamos indo para o centro até, passamos ali perto do Lourenço Jorge, do Hospital Lourenço Jorge, tinha um senhor com roupa de hospital. Ele fugiu, com aquela sacolinha que bota, quando bota da urina, eu não sei como é que chama aquilo, sabe? Com aquilo ali pendurado, aí o sinal abriu, eu olhei, eu falei, olha lá, Jorge, olha a situação dele. Ele fugiu, está com aquela sacolinha que vai ter que esvaziar aquilo. Quer dizer, certamente alguém vai conduzi-lo de volta para o hospital. Olha que situação, né? Eu falei, e você foi para um hospital bom, foi bem atendido, tanto por médico como por enfermeiros. Eu estava do teu lado. E por que reclamava tanto? Mas você não faria mais isso outra vez, né, Jorge? Na verdade, eu venho do teu lado para te lembrar. Não se esqueça. Mas é o que ele está dizendo aqui. Vede quantas misérias à nossa volta. Então, a gente tem que agradecer o teto que nos acolhe, a roupa que a gente veste, a comida que a gente come. Tudo é motivo de gratidão. Quando a gente reclama, a gente reclama, né? Reclama, Quando você olha, tem sempre alguém pior. Tem. Com certeza.
É terrível. Essa cirurgia que eu fiz em janeiro, eu acabei indo parar na UTI. E na UTI é interessante, porque não tem parede, né? São só cortinas. Então você escuta as pessoas reclamando, uma reclamando da televisão da outra, que estava alta, a outra reclamando, não tem médico, os médicos não vieram me ver até agora. Aí a gente fica pensando, está num hospital bom, num atendimento bom, está sendo bem atendido. É só apertar o botãozinho que vem alguém te acolher. Mas quer um acolhimento o tempo todo ali, o tempo todo do seu lado, né? Aí aconteceu que no quartinho do lado do meu, que só tem cortina, eram umas 9h30 da noite, 10 horas, botaram no canal 13, que tem aquelas novelas que são bonitas, né? Êxodo, não sei. Só que a pessoa devia ser surda, porque estava alto, sabe? Aí quando veio o rapaz, o auxiliar de enfermagem, eu falei assim para ele, pior é que eu nem acompanho essa novela, não sei nem o que está se passando, mas também não posso dormir. Ele falou, mas se eu for pedir para baixar, vai dar uma confusão. Eu digo, não, deixa, meu filho, pode deixar a televisão alta, porque a pessoa não pensa no outro, não está vendo que não tem parede, não tem porta, é uma cortina de pano, né? E ela dizia, pode aumentar, porque não é a gente que liga, é o enfermeiro que vem. Pode aumentar. Não estou ouvindo, pode aumentar. Aí a moça não saiu lá, saiu com o olho arregalado, como que diz, vocês que vão ter que aguentar, porque estava alto demais. Mas eu estava ali deitada, sendo assistida, atendida, e estavam os aparelhos aqui pitando, mas estava tudo apitando, mas estava tudo bem. Pior se tivesse alguma coisa negativa, né? Toda hora vinha um e dizia assim, tá ótimo, hein? Acho que amanhã a senhora vai sair daqui. Deus permita que eu saia daqui. Mas estava tudo bem. Mas olha como as pessoas reclamam, mas porque não raciocinam, porque não pensam no outro. Você não está num quarto isolado, sozinho. Você está no meio de uma porção de gente que você tem que respeitar. Por isso que eu acho que o respeito é um sentimento que tem que presidir todas as nossas ações, todos os nossos valores. É o respeito. Eu tenho que amar o meu próximo, mas é amar e é respeitar. Porque respeitando eu acho que dá tudo certo. Porque quando falta o respeito, eu acho que derruba muita coisa. Não é não? Gente, está na nossa hora. Eu jurava que eu ia fazer essas 6 mensagens hoje. Mas não vou. Então, semana que vem, a gente vai do item 12 em diante. Elas são grandinhas, Vai do item 12 em diante, tá? Não é? A gente aprende, né? É isso. O Newton sempre pede que a gente não corra com as aulas. Ele diz, olha, não vamos botar um limite, tem que fazer isso em 1 ano, 2 anos. Não. Vamos dar aula de maneira que não fique dúvida. Se a pessoa quiser fazer uma pergunta, quiser fazer uma colocação, olha como foi importante hoje a colocação dela, a tua colocação, Carmen. A semana passada, a da Pâmela, não é? São colocações que às vezes não nos ocorrem para quem está aqui, não é? A colocação do Tiago também. É muito importante que a gente... A dúvida do Jorge, a gente vai juntando, por isso que não pode correr. Porque se a gente correr, a gente fica com dúvida, né? E eu... Não sistemática, E eu também estou aprendendo. De vez em quando sai uma coisa que eu digo assim, olha meu livrinho velhinho, eu dizia assim, ainda não tinha prestado atenção nessa palavra. E a palavra é importante. Chamou a atenção de alguém que não chamou da minha, né? Então vamos encerrar o nosso estudo de hoje, que foi muito bom. Querido Jesus, querido Emanuel, patrono do nosso curso, Altivo, nosso amigo de todas as horas, professor José Jorge, doutor Herman, Baltazar, essas irmãs queridas que sempre chamamos e pedimos socorro nas nossas horas mais difíceis, esses espíritos queridos que aqui trabalham sempre. Nós estamos encerrando a nossa aula de hoje, agradecendo, Jesus, por essa grande oportunidade que temos de estudar o Teu Evangelho, pedindo sempre, Senhor, que clareie a nossa consciência, os nossos pensamentos,
que melhore cada vez mais o nosso vocabulário, as nossas palavras, as nossas intenções, para que possamos fazer sempre escolhas melhores. E te pedimos, Senhor, em especial no dia de hoje, que todos se compenetrem, que precisamos nos respeitar uns aos outros. Hoje, por motivo de eleição, cada um tem seu gosto, cada um tem as suas definições, mas que a tua paz, Senhor, que a tua paz, que a tua luz, que o teu discernimento possa cobrir toda esta humanidade, em especial a nós, o povo do Brasil, que hoje está envolvido no trabalho da eleição. Que todos possam ter consciência, que todos possam lembrar de Deus na hora das suas escolhas, para que o nosso país cresça, para que todos nós possamos ser mais felizes, mais bem orientados, que todos nós possamos nos equilibrar. São funções muito importantes. A função de dirigir, de governar, são funções muito importantes. Por isso, Senhor, tem que ter a tua presença, tem que ter o teu amor, tem que ter um envolvimento com as tuas lições, com os teus ensinamentos. Então, Senhor, abençoa o nosso país, abençoa o nosso Brasil, abençoa todos nós, para que possamos fazer o melhor. Então, Jesus, agradecidos por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que recebemos, nós pedimos em teu nome, em nome desses espíritos queridos, em nome de Deus nosso Pai, a permissão para encerrarmos o estudo do Evangelho da manhã de hoje. Graças a Deus.